Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 10 de março, do Opinião 2.0. Vai analisar, comentar as notícias com você a advogada Camila Morim, que é da equipe das quintas-feiras da Cultura Litoral. Hoje vai estar ausente o advogado e jornalista Marcelo Pavão por compromissos profissionais. A gente vai começar analisando a manhã de faroeste que aconteceu ontem em Mongaguá, aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Quatro bandidos saíram de um carro armados e atacaram seguranças de um carro forte de transferência de dinheiro quando eles retiravam dinheiro de caixas eletrônicos desse mercado que aparece aí na fotografia. Houve a troca de tiros, houve enfrentamento e um dos seguranças se deu mal, foi baleado, levou uma bala na cabeça, inclusive. Nenhum bandido foi preso e eles conseguiram fugir com alguns malotes de dinheiro. Essa ação dá a ideia da audácia a que se chegou com o crime aqui. Os seguranças armados num carro forte, bandidos atacaram e trocaram tiros com eles, Camila. Boa tarde a todos. Paulo, um ponto que eu acho para ressaltar, há muito tempo eu acho que a gente não dava nenhuma notícia aqui no jornal de roubo de carro forte, sendo que há um tempo atrás esse tipo, né, de tentativa de roubo ou de roubo era uma das top 10, vamos dizer assim, do Brasil, não só em Mongaguá, mas em São Paulo, vários locais santos. Esse era um típico maneira de ganhar-se dinheiro ilegalmente. E então há muito tempo que eu não sei se pela essa falta de ocorrência do crime, vamos dizer assim, os próprios motoristas, os próprios seguranças de carro forte deram uma relaxada em relação a esse crime. Porque como ele não acontece frequentemente tanto mais, às vezes você fica mais aliviado, mais desatento. Não que seja uma postura errada, é uma postura do ser humano. Mas o que aconteceu foi bárbaro, são crimes bárbaros, né? E os criminosos, a gente vê cada vez mais, em vários tipos de crimes, que eles estão mais maldosos, mais violentos e mais audaciosos. Então, eles não estão mais, eu tenho a impressão, né, tentando fazer uma análise de criminosos, que antigamente eles tinham ainda um valor como ser humano, um valor à vida, um valor a algumas coisas. E que esse tipo de coisa agora não existe mais. É aquela coisa, eu não tenho nada a perder, por que eu vou preservar qualquer coisa de alguém? Um tiro na cabeça, me livrei do problema. Mas não é bem assim, né, Paulo? Ainda mais a gente vivendo essa crise humanitária que nós estamos vivendo, dá mais medo ainda de termos esses seres soltos nas ruas. Eu acho que a gente vê, é crime bárbaro, né? A própria troca de tiros entre bandidos, que acredito eu que sejam preparados para estarem ali, e pessoas, policiais, seguranças, altamente treinados. Então, nós não estamos falando de policiais, de seguranças que não sabem o que estão fazendo. Nós não estamos falando de uma coisa no morro que, de repente, alguém, por acaso, que esteja lá, dá um tiro e aí começa um tiroteio. Nós estamos falando de homens preparados pela nossa força policial, pela nossa segurança pública, e bandidos que parecem que não tem mais nada a perder, então intensificam o treinamento, não sei nem como eu chamo isso, dos bandidos, e morreu de menos. Então, assim, é uma desvalorização à vida, é mais um crime que espero que seja um caso mais único, que não volte a assustar tanto a gente como antigamente,
porque banco, há muitos anos atrás, dava medo até você ir a estabelecimentos, qualquer tipo de coisa, que tivesse um carro forte retirando dinheiro. Você ficava todo tenso. Hoje, a gente fica mais tenso, vamos dizer, em saidinha de banco, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente achava que a coisa estava mais segura nesse tipo de crime. E está mostrando que não e que está cada vez mais audacioso. A Camila tem razão, os roubos a caixas eletrônicos eram muito mais numerosos no passado, mas aconteciam principalmente de madrugada, né? Aconteciam principalmente quando não havia tanto movimento ou em lugares mais desertos. Esse aí foi com o carro com seguranças armados. Ela também tem razão, o bandido dá muito pouco valor à vida do outro, atira para matar na cabeça e dá muito pouco valor à própria vida, porque ele desce de um carro armado para enfrentar seguranças armados. Então, a vida dele também para ele vale muito pouco. A notícia que teve maior repercussão ontem e que a gente vai analisar agora é a decisão do governador de São Paulo, João Dória, de flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. Então, a partir de agora, a partir de ontem, no estado de São Paulo, não é obrigatório mais o uso de máscara em rua, em estádios de futebol, em quaisquer lugares abertos. Continua obrigatória no transporte público, em que as pessoas dentro do ônibus ou dentro do metrô, dentro do trem, respiram o mesmo ar. Em outros locais fechados, salas de aula, por exemplo, continua obrigatória o uso da máscara dentro da sala de aula. Já no pátio, no intervalo, já não é obrigatória. É um pouco confuso, fica um pouco confuso, principalmente para as crianças, principalmente para quem está na rua, sobe no ônibus, põe a máscara, desce do ônibus para tirar a máscara, mas é um sinal positivo de que a gente aparentemente caminha para o fim da pandemia, não é, Camila? Paulo, foi uma notícia boa para todos nós. Significa que, como sempre, o Brasil está dando show de vacinação, apesar dos negacionistas. Então, a gente conseguiu já atingir uma meta de vacinação que dá essa abertura para que deixemos de usar máscaras em alguns lugares, mas ao mesmo tempo ela gera uma confusão, né, no entendimento, porque eu estava tentando entender, porque eu fiquei muito confusa com esse lugar de espaço aberto, qual que seria a definição disso, porque cada hora estava se falando uma coisa. E a princípio os pátios de escolas não haviam sido liberados, ia ter reunião para isso, e acabou sendo. Então, assim, alguns lugares, para mim, são... A princípio eu tinha entendido que a flexibilização ia ser igual o fumante. Se tem um toldinho, uma paredinha, não pode ficar sem máscara. Mas é o contrário. Você pode ter cobertura, tendo ventilação lateral ou frontal, não importa, você pode fumar, você pode ficar sem máscara, desculpa. Você pode ficar sem máscara. E em locais abertos, geral, vamos dizer, sem teto, sem parede, sem nada, obviamente que também. Mas eu acho que fica um pouco confuso, porque ontem ainda o governo do estado falou assim, vamos manter o distanciamento social. O distanciamento social sempre foi de 1,5 metro. Esse sempre foi o recomendado, 1,5 metro de distanciamento social. Só que ocorre que também liberou-se, na mesma forma, a máscara, a ocupação de 100% dos locais. Então, como que a gente vai a um teatro e vai ficar 1,5 metro de distância do outro? Como a gente vai a um cinema e vai ficar 1,5 metro do outro? Estádio de futebol, então. Eu sei que o Paulo frequenta. Como que você vai ficar 1,5 metro distante da pessoa ao seu lado? Outra questão, a questão do pôr e tirar da máscara. A gente foi instruído, nós fomos doutrinados desde o início dessa pandemia, que quando você vai tirar a máscara, você depois se higieniza, álcool em gel, que a máscara por si só, por você ter usado, já é um local contaminado. Então, tem milhões de cuidados.
usou a máscara, não use a mesma, tenha sempre uma máscara reserva, patati patatá. O que a gente vê hoje é que as pessoas, o que elas fazem? A máscara está aqui, elas colocam aqui, a hora que não estão usando. Ou seja, essa máscara também já não estava adiantando de nada. Aí agora é em local fechado. Vai subir a escadinha do ônibus e põe a máscara. Desceu a escadinha do ônibus, tira a máscara. Foi de novo para algum lugar, põe a máscara. Vai para outro lugar, tira a máscara. Ou seja, a gente está indo na contramão de de muitas coisas que nós fomos doutrinados até agora. Pelo trabalho que é você põe uma máscara, tira, pega outra, descarta uma, ou guarda num saquinho para lavar em casa. Eu acredito que na prática vai ser máscara para inglês ver em local fechado. E outro ponto também que me chama atenção. Muitos países estavam como nós estamos hoje, liberaram o uso de máscaras, tiveram que voltar atrás porque veio essa última cepa e depois agora que está liberando de novo. O meu medo é que, como nós estamos cansados de falar e de saber, o Brasil não tem uma estrutura condizente com uma crise feia de novo. Países da Europa, o próprio Estados Unidos voltou atrás uma vez em relação à máscara. Por quê? Porque lotou o sistema público. Se acontecer isso aqui no Brasil, o que nós vamos fazer? A gente já não tem mais nunca teve, né? Estrutura para receber todos os doentes. E se com essa retirada de máscara vier uma nova onda de alguma coisa? Então, eu acho que assim, esses pontos são para a gente prestar atenção. E, gente, essa questão do põe máscara, tira máscara, dá trabalho? Dá. Mas anda com 10 máscaras na bolsa, no bolso, lota o bolso de máscara. Porque vamos fazer o que é o ideal para não ter uma nova onda. Tirou máscara, bolso suja. Precisa colocar máscara? Coloca de novo, passa seu álcool em gel. Eu tenho visto que muita gente está preferindo borrifar mesmo o álcool 70. Borrifa de novo, põe sua máscara. Tirou, vai dar trabalho? Vai. Mas é o que nós precisamos agora para tentar prevenir uma nova onda de qualquer cepa. Hoje, 0h de hoje, meia-noite de ontem, né? Meia-noite de ontem, 0h de hoje, são horários que coincidem. Mas começou a 0h de hoje, começou hoje, a greve dos servidores de São Vicente. De um lado, o sindicato, são 6.650 servidores, e o sindicato anuncia que metade deles aderiu à greve. De outro lado, a Justiça Trabalhista determinou que em atividades essenciais como saúde e educação, a frequência deve ser de 80% dos servidores. E nos outros setores, pelo menos 30%. Quem é que ganha essa parada, Camila? Ixi, Paulo, as perguntas difíceis que você me faz, não dá. Eu acho que, infelizmente, não vão ser os servidores. Porque quando começa-se uma greve, né, eu acho que isso serve para todas as áreas. Quando a gente resolve começar uma greve, em qualquer sentido, até a greve do carboidrato, não vou mais comer carboidrato, a gente esquece que precisa de um planejamento, né? Uma greve, para você poder sustentar um bom tempo a greve, que é o motivo da revolta, que é o motivo, que é o ato pelo qual você está atrás de alguma coisa. Então, para você poder sustentar uma greve, você tem que ter um planejamento. E normalmente a gente não tem, né? Aí vai tudo por água abaixo, porque você não tem condições de sustentar aquela questão, porque o que você quer, você precisa saber de onde pode vir. Então, assim, aumento de salário, vamos lá, qual que é o aumento de salário municipal? Da onde pode vir esse dinheiro? Então, vamos ver as contas públicas do município, já vamos entregar um projeto, um pedido, né, um aviso de greve, dizendo que para ter esse aumento, o dinheiro tem que vir daqui. Não adianta a gente só fazer greve, sendo que ela não é sustentável. Então, eu acho que não serão os servidores de São Vicente. Eu não sei, tá? Não sei se eles entregaram algum planejamento assim.
Mas até onde parece não foi assim. Eu vou arriscar um prognóstico que é fácil de imaginar que vai se cumprir, né? O acordo vai ser numa porcentagem menor de reajuste do que os servidores pedem, maior do que o prefeito oferece e vai ter aquela cláusula de sempre que os dias parados não vão ser descontados. Normalmente, greve de servidor termina assim. Agora, os servidores de São Vicente têm toda a razão para estarem indignados. O prefeito Caio Amado não cumpre as promessas de campanha e descuidou claramente desse assunto do dissídio. Nós vamos terminar esse bloco com uma imagem impressionante, Camila, se você quiser comenta rapidamente, que é a do instinto de sobrevivência. A mosca escapa de um golpe, a zebra foge quando sente o cheiro do leão, não é? E uma moça que esteve prestes a ser atropelada, esmagada podia ser, né? Prensada contra uma parede, olha o instinto dela. Ela deu um pulo aí, levantou e escapou do veículo que ia em direção a ela. Impressionante, não é, Camila? Beleza. Tem um reflexo que não temos nem o que falar, o reflexo dela é perfeito. E uma coisa interessante, que ó, quando ela vira a perna em cima do carro, lembra muito alguma coisa marcial, de artes marciais. E ela foi lutadora de artes marciais. Então, assim, ela usou o que ela aprendeu com esporte para já o reflexo aguçado para salvar-se. Então eu acho legal, assim, legal no sentido de exemplo, né? Ver uma cena dessas que mostra que o esporte também salva, não só em sentido educacional, em tudo, mas que ter uma prática esportiva você sempre pode levar algo bom dela, que é esse golpe que ela deu da perna. 2 adultos e 2 crianças também escaparam, mas o veículo não bateu exatamente onde eles estavam, né? O da moça é impressionante porque bateu exatamente onde eles estavam. Os 2 adultos e as 2 crianças estavam um pouquinho na frente, o veículo bateu antes, mas eles também tiveram reflexo de correr e se esconder. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, quem analisa, comenta as notícias com você é a advogada Camila Amorim. O outro comentarista das quintas-feiras, hoje por um compromisso profissional, não está podendo participar do programa. Quinta-feira que vem ele está de volta, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. A gente falou bastante de máscara no bloco anterior, é uma decisão importante que outros estados já tinham adotado, Rio de Janeiro na segunda-feira, mas o estado de São Paulo adotou ontem. Uma outra decisão que afeta a vida de praticamente todas as pessoas e muito é que as operadoras de telemarketing, a partir de agora, são obrigadas a identificar o número pelo qual elas ligam pelo código 0303. Isso vale a partir de hoje, desta quinta-feira, para ligações originadas de celular, não de telefones fixos, mas a partir de junho também de telefones fixos, Camila. Ótimo, né, Paulo? Porque quem não está cansado de receber ligação de telemarketing e às vezes até momentos que você não consegue atender, por exemplo, estamos aqui no jornal, toca o celular, aí você vê um número, você sempre fica meio ressabiado, será que é importante, será que não é importante? E aí, identificando o 0303 já é nossa, fica muito melhor a nossa vida, porque aqui em casa a gente usa muito um aplicativo de celular que identifica se é telemarketing ou não. Então, só que ele não é perfeito, porque muitas coisas ele não identifica. E aí ele mesmo barra a ligação. Mas agora vai ficar muito melhor, espero que seja cumprida a lei, né? Porque não adianta só a gente ter no papel, precisa ser aplicado, que o PROCON fique muito atento, porque isso é um serviço que precisa funcionar, que não adianta. Quem nunca recebeu aquelas ligações vendendo, sei lá, terra na lua, por exemplo, estou brincando, mas que nunca recebeu essas ligações e você fica, não, tá, não tem interesse, não tem interesse, muito obrigada, e a pessoa não desliga, Então, assim, ótimo, ótimo.
e que o PROCON, os órgãos do consumidor, fiquem em cima para que seja cumprida. Você olhou o 0303, já sabe que é uma ligação de operadora de telemarketing que foi originada de celular. A partir de junho também vai ser identificada a ligação de telemarketing que venha de telefones fixos. É provável que nesse período as operadoras migrem dos telefones celulares para os fixos, apesar da tarifa ser mais cara. Hoje nós chegamos ao 15º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia. O cessar-fogo, as negociações não evoluíram hoje. Houve uma rodada de negociações na Turquia entre representantes diplomáticos da Ucrânia e da Rússia. E as imagens cada vez mais são de atrocidades, não é, Camila? Paulo, é uma desumanidade, é uma coisa nojenta o que está acontecendo. Não tem adjetivos suficientes para classificar o que está acontecendo. Me chocou muito ontem a notícia de que uma criança foi estuprada por 15 pessoas diferentes no meio da guerra. Ou seja, tá assim, e pior que a gente sabe que não deve ser um caso, que devem ser mais casos. As pessoas quase 2 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia, tem muito mais para sair, só que elas não estão conseguindo, porque aquela faixa humanitária de estar, vamos dizer, segura para você sair, você não consegue, porque os russos não respeitam. Essas faixas são bombardeadas. Então, assim, o Brasil fez um trabalho de levar suprimentos muito humano, né? Porque é necessário. Então, o Brasil está ajudando da forma que ele pode, que foi levando suplementos, comidas desidratadas que duram até não sei quantos dias, suprimento médico. O Brasil levou num avião da FAB, o mesmo avião que trouxe os brasileiros que ainda estavam por lá. E eu vi também ontem uma entrevista que me deixou um pouco chocada, assim. Não sei se alguém já leu o livro Escolha de Sofia, mas é mais ou menos isso que as pessoas estão tendo que fazer por lá. Que é uma família, um bebê de 4 meses, uma menininha um pouco maior e um menininho. 3 crianças, a mãe não era ucraniana, salvo engano, inglesa, estava conseguindo sair, só que a menininha fala, eu achei que eu nunca mais fosse ver meu pai, eu me despedi do meu pai. Só que por obra espiritual, por uma questão mais forte, o pai acabou conseguindo sair também, porque ele foi considerado pai de família numerosa. Ele é ucraniano, pelas regras, ele não poderia sair, mas ele conseguiu sair por essa questão de ser pai de família numerosa. Então, assim, eu acho que a gente tem que rezar muito. O que eu falei semana passada, para mim ainda vale, que nesses tempos em que eu sou adulta, eu nunca tinha entendido o que era uma guerra. Nós passamos por muitas outras guerras, mas nada foi. Existem outras guerras ainda, a gente vê na África do Sul, na África, desculpa, a gente vê em vários países ainda do Oriente, mas nada foi tão agressivo quanto essa guerra. Essa guerra me lembra claramente a Segunda Guerra. E são coisas que eu tenho 39 anos, que muita gente da minha geração nunca passou. A gente nunca passou esse tipo de cena passar a ser normal da gente ver na televisão. Então, assim, bombardear hospital infantil, não matou, mas machucou 17 pessoas. São coisas que a gente não esperava ver mais no momento que nós estamos. E pior ainda, ameaça com armas nucleares. Então, na minha cabeça, eu não sei se eu acho que muita gente que está nos assistindo também deve concordar com isso, na minha faixa etária. A gente nunca viu uma guerra assim, apesar de, nesse período, óbvio que tiveram outras guerras. E a questão das pessoas não terem para onde sair.
E a ameaça de arma nuclear, gente? Pelo amor de Deus, o que é isso? Aquilo que sempre falou, a gente sempre falou, arma nuclear não deve ter. Arma nuclear é um perigo. O dia que tiver uma arma e tiver arma nuclear, acaba o mundo, todos nós, não sei o quê. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Então, é muito pesado o que está acontecendo. Ontem um ataque a um hospital matou uma criança e 2 adultos na Ucrânia. E essas imagens que você viu, algumas aí, a outras a Camila se referiu, elas circularam pelo mundo e hoje há um crescente sentimento de russofobia, de fobia aos russos por esses ataques. Deveria ser mais, porque uma boa parte do povo russo, com certeza, não concorda com essa operação especial, como diz o presidente do país, Vladimir Putin. Mas existe uma russofobia no mundo. Para o cidadão russo, a situação também é complicada. Ele vai querer assistir um filme na Netflix, não tem Netflix, no cinema não tem Disney, na lanchonete não tem mais Coca-Cola, não tem McDonald's, a vodka russa é boicotada no mundo, né? As operações bancárias ficaram muito difíceis para eles, o dinheiro deles derreteu, o rublo, a bolsa despencou. Então, para o cidadão russo, a questão também está complicada pelas sanções que o Ocidente aplica ao país. A tentativa é de asfixiar a Rússia e, na comunicação, a Rússia já perdeu essa guerra, né, Camila? Já perdeu totalmente, não sabe falar, né? Aquela coisa básica que a gente ensina para criança. Quando briga, conversa com o amiguinho, fica bem com o amiguinho, até a gente ensina, dá um beijinho na bochecha do amiguinho, ficou tudo bem, a gente volta a brincar todo mundo junto. O Putin não aprendeu isso, coitado. Ele pulou essa parte da educação dele. E você estava falando, Paulo, as empresas que estão saindo, que já saíram e estão para sair da Rússia, são monstros econômicos. São assim, é impressionante o tamanho das empresas que estão saindo de lá. Empresa que declarou que tem 1.200 funcionários, outra que tem não sei quantos mil funcionários, uma que eu não vou me lembrar o nome, falou que tem 12 mil funcionários na Rússia. E está fechando operação lá. Então, assim, Visa, Mastercard, o McDonald's que você falou, Disney, não sei se eu falei Apple, monstros estão saindo de lá. E o que eu acho que o Putin não percebeu ainda, que ele atraiu essa russofobia, né? Agora, aqui em São Paulo, tem um bar super tradicional chamado Dona Onça, no centro da cidade. É um bar muito conhecido, tradicional, todo mundo vai, aqueles bares que tem 2, 3 horas de fila, mas é delicioso. Eles sempre serviram estrogonofe. Inclusive, um prato típico do bar da Dona Onça. O bar da Dona Onça declarou que não faz mais estrogonofe. Então, até pratos típicos russos estão saindo dos cardápios por essa russofobia. Está bem complicada a situação para os russos e essa pressão acaba recaindo sobre o presidente Vladimir Putin. Ainda é muito difícil de prever o que vai acontecer, mas os bilionários russos, por exemplo, que não conseguem movimentar o dinheiro em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, devem estar pressionando Putin. O jovem que não tem a Coca-Cola, que não tem a McDonald's, não tem a Netflix, não tem a Disney, né? Os jogadores de futebol que foram excluídos de competições internacionais, os bailarinos, os maestros, né? Que também foram demitidos, foram proibidos de se apresentar em outros países. A pressão em cima do presidente russo vai aumentando. A casa dele hoje é uma panela de pressão. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta quinta-feira tem a advogada Camila Amorim, que é comentarista das quintas-feiras, analisando, comentando as notícias com você. Uma dessas notícias se multiplica em outras notícias, que é a corrida presidencial. A notícia é de que o Instituto Paraná divulgou ontem uma pesquisa em que o presidente Jair Bolsonaro sobe
ainda que dentro da margem de erro. O ex-presidente Lula desce, cai um pouquinho nas intenções de voto, também dentro da margem de erro, mas a diferença entre os dois se reduz e aumenta a diferença dos dois para a terceira via. Curiosamente, a maior rejeição entre todos os pré-candidatos é a do governador de São Paulo, João Dória, 66%. Não votariam nele de jeito nenhum. A segunda maior rejeição é a do próprio presidente Jair Bolsonaro, 54,1%. Não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. Há outras notícias relacionadas com a corrida presidencial. O candidato João Dória se aproxima do pré-candidato, né? Se aproxima do pré-candidato Sérgio Moro. O presidente atual do Senado, Rodrigo Pacheco, anuncia que não vai ser candidato. No lugar dele entra em cena o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então tem várias mexidas aí na corrida presidencial. O ex-presidente Lula também se aproxima mais, praticamente fecha o acordo com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para compor a chapa. Agora, de todos esses pré-candidatos, o único que dá a impressão de estar em campanha realmente é o presidente Jair Bolsonaro, não é, Camila? Eu acho que ele está em campanha há 3 anos, né? Porque ele só visa isso. Até uma coisa meio que eu acho que é pro próprio ego dele, ele só quer o poder. Fazer coisa boa, cuidar do país, essas coisas ele não quer, ele esqueceu para quê. O que eu acho que está acontecendo também, Paulo, e foi engraçado, justamente com essa pesquisa do Instituto Paraná, não sei se ontem, o próprio Bolsonaro declarou que queria, que não via a hora de passar o bastão, porque ele queria férias, eu acho que foi esse o termo que ele usou, que ele quer ir à praia sem ninguém ficar enchendo o saco dele. Então, é muito engraçado, né? Porque vamos fazer a vontade dele, porque os bolsonaristas, né, estão ali a ferro e a fogo, não, porque o presidente é isso, o presidente é aquilo, vamos lá, vamos, né, E ele está em campanha há 3 anos e agora ele dá uma declaração de que quer férias, que quer passar o bastão, o termo que ele usou, passar o bastão, porque ele quer férias. Então, assim, é tudo muito engraçado, né? E é tão engraçado que ninguém leva a sério o presidente. Ele fala esses tipos de bobagem. Eu, se fosse elegê-lo, já ia falar, não, ele não deve estar aguentando pressão, vou votar em outro. Mas não, ele declara uma bobagem dessa, ele está em campanha desde que foi eleito, e as pessoas continuam dando credibilidade para ele. Então, para mim, são coisas engraçadas. A rejeição do Dória, a gente sabe que é alta e não é de hoje, né? O Dória tem um jeito muito arrogante de ser, ele tem uma questão de amor próprio muito alto, a autoestima dele é altíssima. Mas ele, ao mesmo tempo que ele faz também umas coisas que a gente não consegue entender, ele também faz coisas muito boas. Ele tirou, vamos dizer assim, meio que de letra essa questão da pandemia. Ele se assessorou de todas as maneiras e foi fazendo o que estava sendo feito. O estado de São Paulo teve crescimentos. Eu sou a favor de privatização. Então, eu acho que várias coisas estaduais que está levantando-se de ser privatizada, fazer concessões, eu acho uma coisa boa para o Estado. E o Dória também, nesse tempo de governo dele, levantou muito essa questão. Então, eu acho que assim, o Dória tem o lado ruim e o lado bom. Marqueteiro demais, muito ligado, né, com tudo está perfeito, tudo não está perfeito. Tem a questão do vídeo dele, eu não sei se todo mundo lembra, se a produção tiver algum trechinho que possa ser exibido, que foi feita uma perícia no vídeo, que questões baixas, vamos dizer, do vídeo, é um vídeo baixo, e mostrou-se que realmente o vídeo não foi alterado como Dória dizia.
e mesmo com essa perícia ele continua afirmando que o vídeo foi alterado. Então, acho que assim, todos os candidatos têm seu pró e seu contra. Lula volta da corrupção, volta da baixaria de dinheiro por aqui ou por ali. Muita gente rebate essa minha fala, dizendo assim, não, mas ele não foi condenado a nada, todas as condenações dele praticamente estão extintas. Vale lembrar que ele não foi condenado por questões dos crimes, ele não foi condenado por questões processuais. E as provas no direito, elas perecem, né? Então a prova não dura não sei quantos anos, e ainda mais da maneira que ela foi colhida. Isso influi muito num processo. Então, vale lembrar que Lula não é inocente. Lula teve sorte com o sistema jurídico processual. E Eduardo Leite é um nome que foi muito vinculado como sendo uma terceira via viável, mas também não está fazendo frente para os candidatos que estão disparados. Perdeu a prévia do PSDB, realizada no ano passado, para o Eduardo Leite, né? Perdeu para o João Dória a prévia. Agora ele aparece como uma alternativa em função do Dória não decolar nas pesquisas, ele poder ir para outra partido e articular a candidatura, já que o Rodrigo Pacheco desistiu. Mas o jogo ainda está só começando. A Camila tem razão, o Dória, ele tem algumas realizações bacanas. Hoje, por exemplo, ele postou nas redes sociais dele o nível que já foi alcançado com a despoluição do Rio Pinheiros, em São Paulo. Ainda não está completa, mas avançou bastante. Ele conquistou a vacina, o crescimento do estado de São Paulo econômico é 10 vezes maior que o do Brasil, né, durante a pandemia. Então, São Paulo puxou o crescimento do país, muito mais que outras regiões, é muito maior que a média brasileira, que o total brasileiro, o crescimento de São Paulo. Mas o comunicador José Luiz da Atena, ele deu uma definição que também é interessante. Ele falou, o Dória é curioso. O Dória tem a luta pela vacina, né, do Butantan, a Coronavac. O José Luiz da Atena disse assim, o governador João Dória é um tipo de jogador que se fizer o gol de bicicleta, a torcida vai achar feia, até a torcida do time dele. É para avaliar, porque o Dória ganhou uma eleição em 2016 no primeiro turno para prefeito de São Paulo, que é uma eleição duríssima, e ganhou uma eleição no segundo turno para o governo de São Paulo, também uma eleição duríssima, enfrentando o Márcio França no segundo turno, naquela onda do Bolsonaro, onda a qual, é bom a gente lembrar, o governador João Dória aderiu no final, o famoso Bolsodória. Depois ele se opôs, mas no momento ele aderiu. Camila, tem uma pauta muito interessante. O Tribunal de Contas da União, foi até você que propôs essa pauta, adotou por votação uma proposta de um dos ministros, ministro, né, um dos auditores, né, de que nas auditorias promovidas em instituições públicas, a partir de agora, sejam examinadas também as iniciativas dos municípios, dos organismos oficiais de combate a assédio sexual e assédio moral. Meio que passa a ser obrigação das instituições promoverem esse combate ao assédio, não é, Camila? Paulo, é uma notícia que eu acho muito boa, não deviam ser só nas instituições públicas, deviam ser nas privadas também, antes de quando você está fazendo qualquer auditoria, você devia também ver esta parte do lado humano. Porque é assim, meio que se as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer, venha uma pessoa superior e vai vigiar se vai ser feito. Então, eu vejo mais ou menos isso. O assédio sexual, o assédio moral existem, são níveis altos, todo mundo sabe disso, só que são coisas que escondem-se debaixo do pano, porque a vítima, pela posição que ela se encontra muitas vezes, não é nem coragem, ela tem o medo de denunciar, porque acaba sobrando para ela, né, a questão
que a gente sempre fala, a roupa da mulher é que levou ao estupro. E então, assim, já que a vítima não tem essa força nas empresas, isso é uma coisa que fica embaixo do pano, vamos lá, vamos levantar essa poeira, vamos fazer alguma coisa, vamos dar valor aonde não existe isso. Então, a auditoria vai mostrar, sim, se ali existe, se ali não existe. Só que eu ainda não consegui realizar a forma que isso vai ser feita numa auditoria. Porque quando a gente está falando de uma auditoria, são documentos que estão à disposição, que são analisados, não existe uma conversa, vamos dizer assim, com todos os funcionários, do tipo pontos bons e pontos ruins da empresa. Então, eu quero ver como isso vai ser implantado, porque são coisas delicadas, que precisam ser ditas, faladas e vigiadas, mas a forma como uma auditoria vai funcionar em relação a isso, eu ainda não entendi e quero ver na prática como será. E, mais uma vez, esperamos que seja alguma coisa que não fique só no papel. Vamos, nós, entes privados, temos a obrigação humana, legal, de cobrar isso. E, quiçá, isso vire para as empresas privadas. Ia ser uma atitude muito atual, né? Muito condizente com o cenário que nós vivemos hoje. E quando a gente fala assédio sexual, assédio moral, vale lembrar que não é só contra a mulher. Contra o homem também existe bastante. Ambos os sexos, todos os gêneros são vítimas desses dois crimes. Só registrando a morte do primeiro paciente a receber em transplante um coração de porco geneticamente modificado para se adaptar ao corpo humano. O transplante foi em dezembro, no começo de janeiro, em Maryland, nos Estados Unidos, e o paciente, que não teria chance de sobrevivência sem o transplante, infelizmente morreu ontem, David Bennett, de 57 anos. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo a Camila Amorim a participação como comentarista, agradecendo ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, 00:30 na reapresentação, ou a qualquer horário, no nosso canal no YouTube, e uma ótima quinta-feira para você.